Mesmo os mais sábios dos reis pode tropeçar. E com Salomão não foi exceção. Atrás de um homem cheio de sabedoria e grandiosidade, oculta-se um ponto fraco que, à medida que foi sendo aflorado, levou seu reino à beira do abismo. Hoje abordaremos todos os mínimos detalhes descritos na Bíblia, desde a ascensão a Salomão ao reino, até seus últimos dias de vida. Logo, trazendo esse trabalho minucioso, pedimos que você deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo. Nos últimos dias do rei Salomão, o esplendor do pôr-do-sol refletia nas janelas do palácio, tingindo as paredes de tons dourados e rubros. Salomão, já marcado pelos sinais do tempo, contemplava a paisagem a partir do terraço, absorvendo não apenas a beleza da criação, mas também a complexidade de seu legado. Antes mesmo de Salomão nascer, a profecia dada a Davi, registrada no 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 13, ecoava nos corredores da história. O Senhor prometera a Davi que um descendente seu se assentaria no trono para sempre, um juramento que se cumpria agora nos últimos dias de Salomão. Esse legado, entrelaçado com os feitos e falhas de Davi, tornava os últimos dias do rei ainda mais significativos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, havia experimentado triunfos notáveis e fracassos avassaladores. Antes do nascimento de Salomão, após o episódio com Batsebá, Davi compôs o Salmo 51, uma poderosa súplica por misericórdia e purificação. Esse salmo ressoava não apenas nos salões do palácio, mas também na mente de Salomão, que herdava a coroa de um pai cujo coração buscara ardentemente o perdão divino. Os últimos dias de Davi foram marcados por conselhos a Salomão, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 8, onde Davi exorta seu filho a obedecer aos mandamentos de Deus. Salomão, ao se dirigir à assembleia nos jardins do templo, seguia os passos de Davi, tanto como rei quanto como líder espiritual. A construção do magnífico templo de Jerusalém, cuja ideia inicial era de Davi, tornou-se o epítome do desejo de ambos os reis de oferecer um lugar santo para a adoração a Deus. Cada pedra colocada nas fundações lembrava a visão e a devoção de Davi, agora perpetuadas sob o governo de seu filho. No discurso de Salomão, inspirado por Eclesiastes, as palavras de seu pai ressoavam. As reflexões sobre a vaidade das conquistas terrenas, expressas no livro de Eclesiastes, eram ecoadas pelos próprios dilemas e sucessos de Davi. As alianças matrimoniais mencionadas por Salomão eram um reflexo das complexidades dos relacionamentos de Davi, que, por vezes, experimentara a dor resultante de escolhas precipitadas. À medida que Salomão envelhecia, sua sabedoria e discernimento se tornavam ainda mais evidentes. Ele continuava a administrar seu reino com justiça e paz, consolidando o legado de seu pai, o rei Davi. No entanto, como todo grande reinado, havia desafios. Os últimos dias de Salomão foram marcados por reflexões profundas sobre a vida e suas escolhas. Ele contemplava suas realizações monumentais, como a construção do magnífico Templo de Jerusalém, um tributo ao Deus que o guiara por todos aqueles anos. À medida que o sol se punha sobre o reino que Salomão governara com tanta maestria, o rei sentiu a necessidade de transmitir suas últimas palavras aos seus súditos e à sua família. Convocou uma assembleia no pátio do templo, reunindo nobres, sacerdotes e cidadãos comuns. Com uma expressão serena, Salomão falou sobre a efemeridade da vida e a importância de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ele compartilhou suas experiências, sabedorias e advertências, guiando seu povo na senda da retidão. O peso da sucessão, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, recaiu sobre Salomão, e ele carregou consigo não apenas a coroa, mas as lições e erros de seu pai. As palavras de Davi, transmitidas em seu leito de morte, reverberavam na mente de Salomão quando ele abençoava o povo, consciente de que estava continuando uma história que começara com seu pai. A morte iminente de Salomão, em conformidade com 1 Reis capítulo 11, versículo 41 a 43, estava entrelaçada com a transição do poder, mas também carregava consigo a transmissão de uma herança espiritual e real. A cidade de Jerusalém em luto refletia a perda não apenas de um rei, mas de um elo vital na linhagem davídica. Assim, nos últimos dias do rei Salomão, cada detalhe, cada palavra e cada escolha eram partes intrínsecas de uma tapeçaria
que entrelaçava não apenas dois reinados, mas toda uma narrativa divina que abrangia gerações.